louvor, noites de adoração, amém? Coloque a mão sobre o teu coração, se renda ao Senhor, se renda diante da presença dEle, abra o coração, peça a Ele: Senhor, vem me visitar com o teu renovo, pois eu quero mais de Ti. Quero mais de
te adora. É o teu povo que te busca com intensidade, que não há outro além de ti. Não há outro que eu quero mais. Não há outro que eu preciso mais. Não há outro que eu conheça, que me ame, que me acolhe, que me renova, que me transforma. Ele é Senhor, 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 que me ouve no meio do furacão. Ele é Senhor, faz das terras mãe de filhos, restaura a alma do abatido, e faz o solitário habitar em família, e deu a si mesmo por amor, quando tinha oportunidade de passar desse cálice. Ele olhava por você, ele olhava por mim, para que você tivesse vida, vida abundante. Vamos aplaudir o que importa nessa noite. Glória a Deus. Sejam bem-vindos à graça do Senhor. Romanos, capítulo 8. No domingo passado nós falamos sobre os benefícios de Deus. Não perca o benefício de Deus. E nós vimos que o rei Ezequias, ele perdeu esse benefício. Deus, ele contribuiu com tudo para que ele tivesse um reinado próspero, para que ele fosse abençoado. Deus prosperou o reino. Olha que coisa linda. Deus prosperou o reino. Deus trouxe saúde para Ezequias e aquele povo, né? Deus trouxe a comunhão novamente. As portas da casa de Deus foram abertas. Deu livramento e descanso para aquela geração. Só que no final dos dias, quando tudo estava bem, que era para continuar bem, o rei Ezequias inclinou o coração para o orgulho. E aí ele não correspondeu ao benefício que Deus tinha feito para ele. A gente sabe que o final foi trágico. O filho dele, que reinou no lugar dele, queimou os próprios filhos vivos, entregando a demônios, consagrando a demônios para ter muito mais riquezas, muito mais posses. E Manassés também não olhou para Deus, até que veio o arrependimento. Mas isso é matéria para outro dia. E hoje nós vamos ver aqui por que, pastor, aqui as pessoas que estão tão bem com Deus, elas se inclinam para perder o benefício. Aqui em Romanos capítulo 8, versículo 6, diz assim, todos encontraram? Romanos 8, 6.
é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Então o que aconteceu nos dias de Ezequias? Quando ele se inclinou para as coisas que o diabo apresentou, ele obteve a morte primeiro espiritual, né? Foi onde ele não correspondeu ao benefício, e depois, né, em vez de viver a vida, em vez de viver a paz, Ezequias começou a perder tudo aquilo que ele tinha conquistado. E fica um grande alerta para a gente. Se a gente se inclinar para as coisas que nos é oferecido, o que é se inclinar? Se inclinar é fazer a vontade. Se a gente for fazer a vontade da nossa carne, eu até brinquei de manhã. Às vezes as pessoas nos perturbam de tal maneira que dá vontade de dar umas cavadas de vassoura, não dá? Dá vontade de pegar assim, acorda para a vida, dá vontade de agir pela carne. Mas nós temos que estar inclinados ao Espírito. O Espírito é vida e é paz, é tranquilidade. Antigamente era olho por olho, dente por dente, mas hoje nós agimos pelo Espírito. Então aqui hoje nós vamos ver um alerta para nós não nos inclinarmos e perdermos o benefício de Deus. Versículo 7: porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. A gente não pode servir a dois senhores. Ou a gente serve a Deus, ou a gente serve a nossa carne. Ou a gente serve a Deus, ou a gente serve as nossas vontades. E as inclinações são perigosas, irmãos. Se a gente for obedecer às nossas inclinações, nós vamos arrumar inimizade contra Deus, que é o provedor de todas as coisas. Você está em Romanos? Vamos junto comigo? Você vai passar primeiro e ao segundo aos Coríntios, e você vai encontrar Gálatas. É pouquinha coisa aí à frente, tá? Você está em Romanos, primeiro aos Coríntios, segundo aos Coríntios, Gálatas capítulo 5. O problema do Ezequias foi porque ele se inclinou muito ao orgulho. O que isso quer dizer? Às vezes a pessoa acha que está pronta, que ela é invencível, que ela vai conseguir vencer tudo sozinha, né? Ah, não, já conquistei o que precisava conquistar, não preciso da ajuda de ninguém, não preciso de nada, estou bem. Mas aí ela acaba se dando mal, porque Jesus diz o quê? Sem mim, nada podeis fazer. Isso é um perigo, irmãos, um perigo tão grande, que mina dentro da casa de Deus, é uma mina dentro das pessoas, né? O que acontece? Às vezes nós vestimos uma couraça, uma capa de super cristão. O que quer dizer isso? Às vezes a pessoa se enche de orgulho, né? A gente até fala assim popularmente, o orgulho gospel, né? Como se existisse isso. Mas é só uma maneira para você entender. A pessoa bate no peito. Não, porque eu sou tantos anos da igreja. Eu tenho tantos anos de Bíblia. Já li a Bíblia 5, 6, 10, 15, 20, 30 vezes na vida. Não, porque eu sei todos os versículos de cor. Eu tenho carteirinha. Eu tenho certificado de batismo. Eu estou muitos anos na igreja. Então eu sei como é que funcionam as coisas. A gente não sabe de nada, irmãos. E constantemente as coisas mudam. E as estratégias do diabo também. Aí a gente se enche dessa capa aí, orgulhosa, eu sou crente, eu sou tal, mas nós conseguir vencer uma inclinação da carne, a gente cai. Uma pura fraqueza espiritual. E aqui em Gálatas capítulo 5, olha só o que Paulo diz. Precisamos nos cuidar, né, irmãos? Para não nos inclinarmos à sugestão do inimigo. Gálatas capítulo 5, versículo 1 em diante. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da escravidão. Eu até brinquei aqui de manhã, minha mãe sempre fala comigo: corda que não me embaraça não me faz cair. E tem gente caindo nas mesmas coisas. Às vezes tropeça na palavra, às vezes a inclinação é uma atitude, às vezes na hora da raiva ela explode, fala aquilo que não deve, e não tem como
ela sai, a Bíblia diz que a palavra tem o quê? Poder. Ela tem o poder de levantar, ela tem o poder de abater, irmãos. A Bíblia diz que ela até pode matar. Então, às vezes, na hora da ira, a gente acaba falando. Por quê? Porque está inclinado mais às coisas da carne. Na hora de tomar uma atitude, a gente está tão inclinado no normal que acha que aquela atitude é melhor se fazer no momento. E não paramos para receber o espírito de vida e paz. De entender que às vezes não é o momento. Que às vezes a gente tem que engolir sapos, engolir quadrado. Às vezes fechar a nossa boca para salvar uma alma. Às vezes a gente tem que se segurar. Né? O Davi, ele fala uma coisa que muita gente entende até como ofensa. Mas o Davi, ele pediu uma coisa a Deus inusitada. Ele pediu assim: Senhor, ponde freio na minha boca, como na boca dos cavalos. Ou seja, eu quero refrear nas atitudes, nas palavras. Eu quero tomar um cuidado para mim não criar uma inimizade contra Deus. Continua aí. Vamos continuar aí. Versículo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pela caridade. Então, às vezes, a gente dá ocasião à carne, criando inimizade até contra uns contra os outros. Por que as igrejas, né, no contexto geral, por que as igrejas elas estão se quebrando, se esvaziando? Nós vamos ver uma parte da mensagem que às vezes a ovelha está devorando a ovelha. Às vezes a ovelha devora o pastor. E também tem casos que o pastor devora a ovelha. Porque estão totalmente inclinados às vontades da carne. Às vezes, por causa de uma besteirinha, mas a pessoa sai da igreja. Às vezes fica anos e anos dentro da igreja, mas às vezes sem conversar um com o outro. É olhar para aquela pessoa já mudar tudo por dentro. Não gosto nem de ver, não gosto nem de falar. É lá, é o cá. Isso são inimizades contra Deus. Isso causa para nós uma prisão espiritual tremenda. Por quê? Porque reino que está dividido não vai crescer. Ele vai afundar. Porque juntos nós somos o quê? Mais fortes. Quando a gente está junto, em união, Salmo 133 diz isso, que Deus ali ele ordena o quê? A bênção. Então, quando nós damos ocasião à carne, a gente vai querer usar a palavra. A gente vai querer ter razão. A gente vai se inclinar às vontades, que às vezes é dar uns tapas, né? E coisas assim. Versículo 14. Porque toda lei se cumpre numa só palavra. Nesta, amarás o teu próximo como a ti mesmo. 15. Se vós, porém, vos mordeis e vos devorais uns aos outros, vede não vos consumais também uns aos outros. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui? Né? Que a gente não cumpre a vontade de Deus quando a gente começa a se mordiscar, se devorar, se consumir. E a mesma palavra que pode trazer alguém para Jesus, irmãos, pode empurrar alguém para o diabo. A pessoa já está no precipício. Aí só fazer assim, aí a pessoa termina de cair. Né? Aí nós vamos querer arrumar argumentos para nossas atitudes. Não, mas aquele irmão já estava fora da igreja mesmo. Né? Como que é a questão? Às vezes nós precisamos o quê? Puxar de volta. A ovelha, quando se perde, o pastor não abandona. Né? Ele vai lá com o cajado e traz de volta. E às vezes a nossa atitude, não, eu quero pasto só para mim. Pastor, mas por que isso acontece? São inclinações. A igreja hoje, no momento, é momento dela estar unida em todos os aspectos. Por quê? Porque o fim dos tempos está aí. Então Deus não vai buscar um ou outro, Ele vai buscar o quê? A igreja. Ele vai buscar a casa. Então nós temos que estar aqui inclinados ao Espírito. Mas se inclinamos à carne, nós vamos começar a criar inimizades. Isso acontece dentro da família também, não é só dentro da igreja não.
Às vezes dentro de casa. A pessoa que na igreja tem uma postura, não estou falando que é o seu caso, é um exemplo. Na igreja ela tem uma postura, coroinha, não é assim? Asinha de anjo, Bíblia debaixo do ar, está cheirosa a Bíblia, né? Assim, aquela postura, a boca ela abre para cantar louvores, aí ela entra dentro de casa. A coroinha quebra, as asas são cortadas e a boca só fala mentira e xingamento. Ela está devorando a família. Às vezes pelo mal, testemunho na casa. Nós vamos chegar nessa parte aí. Mas vamos continuar para adiantar. 16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estareis debaixo da lei. A lei significa condenação, tá? 19. Porque as obras da carne, elas são o quê? Leia para mim. Manifestas. O que isso quer dizer? Que elas aparecem. Eu até falei de manhã, você olha para uma árvore e quando ela está dando um fruto, ela logo aparece. Até então ninguém nota aquela árvore, mas começa a aparecer os frutos, todo mundo passa os olhos na árvore. Mas se o fruto for bom, né, vai ser desejado. Mas se o fruto for mau, irmãos, aí a coisa começa a apertar. O que isso quer dizer? Que as obras da carne na vida da pessoa, elas são visíveis. Às vezes a pessoa tem um rosto de ira. Ela já amanhece procurando briga. No trabalho já tem aquele rosto de ira. Então, se nós que somos inclinados ao Espírito percebemos uma atitude dessa em alguém, o que a gente tem que fazer? Se afastar um pouquinho. Porque qualquer faísca, qualquer fagulha pode incendiar. A pessoa já está na carne, já está buscando confusão, que não seja a gente o causador dessa confusão. Amém? A gente tem que levar paz. A nossa presença, quando chegar no lugar, ela tem que iluminar, porque Cristo está em nós. A paz de Cristo está em nós. Mas se a gente chega com o rosto de guerra também, aí o trem fica feio, né? Olha aqui, ó, 19 ainda. Porque as obras da carne são manifestas, o quais são prostituição, impureza, né? A impureza ela também está nos olhos, tá? Tem gente que olha com maldade para tudo. Tudo que ela olha tem maldade. Na prostituição não precisa nem falar. Mas a impureza, às vezes ela olha com um olhar, né? Só vê maldade. Vê duas pessoas conversando, já olha com maldade. Uma pessoa dentro da igreja com uma certa atitude, já olha com maldade. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Lascívia, idolatria, feitiçarias, olha aqui, inimizades, porfias. O que são porfias? Discussões. Tem gente que gosta. Eu até brinquei, né? No ditado aí fora que diz que ele dá um boi para não entrar numa briga, mas depois que entra, ele dá uma boiada para não sair. Tem gente que é assim, não mexe comigo não, porque se eu me revelar, cabeças rolarão. E ela às vezes se sente bem de falar uma coisa dessa. Mas cadê o espírito de vida e paz? Você está compreendendo a palavra agora? Porque se a gente for comum, se a gente for natural, se a gente for igual ao mundo, por que Jesus Cristo teve que morrer? Né? Por que Jesus teve que ir à cruz? Não ia ter necessidade, mas ele fez isso para haver diferença. A Bíblia diz que tem que haver diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. São nessas situações que aflora quem é de Deus de verdade. A gente tem que evitar confusão, irmãos. A gente tem que evitar essas inimizades com outras pessoas e até contra Deus. Ele diz mais aqui, ó, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias. Eu até expliquei de manhã que a pessoa se torna herege quando ela começa a usar a palavra de Deus em seu favor nas coisas más. O que quer dizer isso, né? Lá no homossexualismo eles usam,
né, a passagem da Bíblia que Jesus usou João para justificar o homossexualismo. Isso é uma heresia, porque não é isso que a palavra diz. Amém? Mas tem pessoas, irmãos, que não estão, né, nessa condição do homossexualismo, estão na condição de cristão, mas para justificar uma ação ruim, uma ação de inclinação de carne, ela usa até a palavra. Não, porque Deus ele me mostrou na palavra, tem que ser assim, 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 você vai para o inferno, você vai para tal lugar. Irmãos, quem somos nós para julgar alguém? Né? A gente estava ali na escolinha olhando a revistinha da graça e estava falando que Samuel foi o último juiz da terra. Mas tem gente querendo ser juiz do outro, decidir quem vai para o céu e quem não vai, quem vai para o inferno quem não vai, quem é de Deus quem não é. Adotamos uma postura julgadora. Ah, mas a palavra diz que vai. Então deixa a palavra tratar. Não seja você juiz do seu irmão. Não seja você. Ah, mas fulano fez que eu não gostei. Entrega para Deus. Quem é que criou seu irmão? Saiu da sua barriga? Saiu das suas entranhas? Não, foi criação de Deus. Então melhor que Deus para tratar não há. A gente tem que entregar para Deus. Se a gente for arrumar confusão com tudo, irmãos, e ainda colocar a palavra de Deus no meio, a gente vai dar conta no dia do juízo. A gente tem que tomar cuidado, irmãos, com esse negócio. Ah, porque o inferno, deixa que Deus trata. Se o Espírito Santo não convencer o homem, nada que eu diga convence. É que ele continua dizendo: invejas, homicídios, né? Os homicídios não só físicos, que é pessoas matando pessoas mesmo, mas às vezes, é como eu falei, a ovelha está matando a ovelha. Tem gente que tira mais gente da igreja do que coloca para dentro. Bebedices, agora não tem nada a ver, né? A pessoa tem uma vida de bebedices lá fora e quer beber do corpo, do cálice, do sangue do cordeiro. Não pode, irmãos. É abrir mão. O velho homem já foi, né? As glutonarias, isso é que eu falei de manhã, irmãos. As glutonarias. Você sabia que até os gulosos não herdaram o reino de Deus? Que existe uma situação, fome é uma coisa, né? Mas gulodice, a pessoa come como se não houvesse amanhã, faz aqueles pratos de pedreiro desse tamanho, acabando com o templo do Espírito Santo. Aí fica o estômago lá, ai que azia, ai que isso. Tudo culpa da pessoa que foi zoião, né? Aí a Bíblia está falando de glutonaria. Os gulosos, que comem de tudo, vai que amanhã eu amanheço morto. E se amanhecer morto na glutonaria, vai para onde? Vai para o céu? Não. Isso é sério, irmãos. O povo zoião. Mas tudo é falta de quê? De ensinamento. Porque tudo muda, irmãos. No ensinamento, na direção de Deus, a gente não se embaraça nessas coisas. Já pensou? A pessoa fez o resto tudo certinho, mas quando chega para ir para o céu, ela perde a salvação por causa de comida, irmãos. Por causa de ser zoião. É terrível, né? Continuando aí. E coisas semelhantes a essas, estamos no 21 ainda, tá? Acerca das quais vos declaro, como antes já vos disse, não é segredo para ninguém, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Quem disse isso? Foi a pastora Daiana? Foi Deus. Então Deus não quer ninguém zoião no céu. Amém? Deus não quer invejoso no céu, briguento no céu. Olha aqui. Porque você acha que no céu vai ter muro para dividir a casa do vizinho? Se não suporta viver com ele aqui, como é que você pode viver no céu? A gente tem que abrir o olho, hein? 22. Mas o fruto do Espírito, olha aqui, ó, o fruto do Espírito é caridade. Caridade é o amor, né? É alegria, é paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. O que é a temperança? Domínio próprio, né? A pessoa tem autocontrole, vê que o negócio está pegando fogo, vai ficar ali? Não, se retira. Vai buscar de Deus. Então, 23. Contra estas coisas não há lei. Ou seja, você nunca vai ser condenado se você praticar essas coisas do Espírito.
Mas se praticar as coisas da carne, as inclinações, vai ter condenação, morte. Morte, uma coisa séria. E aí a gente vai encerrar lá no Salmo de número 116. Salmo de número 116. Nós vamos ver aqui que Davi, ele tinha uma preocupação enorme. Ao contrário do rei Ezequias, Davi tinha uma enorme preocupação em corresponder ao benefício. Todas essas coisas aqui aconteceu com Ezequias. Ele se inclinou, deixou o orgulho entrar, né? Os homicídios começaram a acontecer, porque os netos morreram queimados vivos. A prosperidade, o livramento, a saúde, tudo que Deus tinha dado, toda a vida e toda a paz se perdeu. Mas quando a gente corresponde ao benefício, eu quero mudar de vida, quero fazer o que é certo, você vai ter vida e vai ter paz na sua vida. Amém? Na sua história. Salmo de número 116, vamos lá? Olha a preocupação do Davi. Davi passou as mesmas coisas que Ezequias passou. Mas olha a diferença aqui de quem é inclinado pelo Espírito. Acharam? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Amém. Amo ao Senhor. Tem que ter amor a Deus, né, irmão? Para cumprir a palavra tem que ter amor a Deus. Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Olha o amor de Davi com Deus. E Deus ouvia ele. Irmãos, quando a gente está inclinado à carne, a gente não consegue falar com Deus, a gente não consegue ouvir a Deus. Versículo 2: porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto invocá-lo-ei enquanto eu viver. Ou seja, a inclinação do Davi era tanto no espírito que ele não queria ficar longe de Deus. 3: cordéis da morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim, e encontrei aperto e tristeza. Mas mesmo assim, olha o que o Davi faz. 4: então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Ou seja, todo perrengue, vamos falar em português assim, todo perrengue que o Davi passava, ele recorria a Deus. Porque ele sabia que ele encontrava em Deus um porto seguro. 5, né? Piedoso é o Senhor e justo, e o nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda os simples, porque estava abatido, mas Ele me livrou. Ele era tão inclinado ao Espírito que ele confiava que Deus ia fazer por ele, não importasse a situação. Ele não precisou se inclinar para tomar atitude com as próprias mãos, para resolver as situações. Ele foi buscar a Deus. Você acha que Davi não enfrentou dificuldade na família? Claro que enfrentou, irmãos. Não é matéria para hoje, mas a gente sabe que Davi era desprezado pela família. Tanto é que Samuel, quando foi ungido rei, né, o pai dele apresentou todos os filhos e o Davi estava no campo. Mas você só tem esses filhos? Ah, tem um guri que está lá cuidando de ovelhas, estão atrás dele. Os irmãos invejavam Davi, até desdenhavam dele. Quem é você para estar aqui? Quem é você para derrotar gigante? Vai para casa, vai cuidar da meia dúzia de ovelhas do nosso pai. Ele era afrontado, irmão, desprezado. Saul perseguiu, o exército perseguiu, o cordel da morte cercou, mas ele não caiu embaraçado com isso. Ele buscou a Deus. Porque Davi, preste atenção, irmãos, se ele venceu leão, urso, gigante, você acha que ele não poderia matar Saul para acabar com a perseguição? Poderia. Você acha que ele não poderia matar o exército de Israel? Poderia. Mas ele não tomou atitude, ele buscou em Deus. E no final ele foi honrado. Não adianta a gente tentar resolver as coisas do nosso jeito. A gente tem que ser inclinado ao Espírito. É vida e é paz. E ele continua dizendo aqui, 7, né? Volta minha alma ao teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Repousar, meu irmão, enquanto está tudo que se quebrando, é sinal que você tem a paz, porque você está inclinado ao Espírito.
8. Porque tu, Senhor, livrastes a minha alma da morte, e os meus olhos das lágrimas, e os meus pés da queda. Corda que não me embaraça, não me faz cair. Às vezes eu arrumo inimizade com uma pessoa que não está na presença de Deus, para essa pessoa lá fora fazer qualquer coisa contra a minha vida daqui para mim. Tem que tomar cuidado, irmãos. Vigilância. Uma pessoa não usar talvez a força física, mas espraguejar a outra, a palavra tem poder, irmãos. A espraguejo, você não está no espírito, também está inclinado na carne, aquilo vai pegar, aquilo vai fazer mal. E ele diz aqui, 9, o que eu tenho que fazer? Como Davi fez: andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. O negócio é aqui, irmão. Lá no céu é outro assunto. Para a gente chegar lá, a gente tem que viver o certo aqui, 10, crie, por isso falei, estive muito aflito, e eu dizia na minha precipitação: todo homem é mentira. Aí, irmãos, quando a gente se inclina à carne, a gente começa a ver defeito em todo mundo. Ninguém presta, só eu presto, todo mundo me persegue, eu sou a vítima, eu tenho razão, todo mundo está errado. A gente sempre vai achar alguma coisa. E aqui ele continua dizendo, 12: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Ou seja, o que eu posso dar para Deus em troca de tudo que Ele está fazendo por mim? Era o que o Ezequias devia ter feito. Poxa, Senhor, o Senhor me deu um rei, estava falido, o Senhor prosperou. Eu estava morrendo em cima de uma cama, eram meus últimos dias. O Senhor me deu cura e me deu mais 15 anos de vida. O inimigo estava cercando Israel, mas Deus foi lá e livrou ele do inimigo. Fez tudo o que podia ser feito. Em vez de ele se segurar com Deus, ele se inclinou. E o Davi tinha preocupação: o que eu posso fazer para Deus? Olha aqui, 13. O que você pode fazer para Deus? Olha aqui, irmãos. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Fique em comunhão com Deus. Fique em comunhão com Ele. Tomar o cálice da salvação é sentar mesmo, irmãos. E toma muito cuidado, irmãos, com o sangue de Jesus. Preciosíssimo. Às vezes a pessoa não quer mudar de vida e ela está querendo o cálice da salvação. Ela vai ter que fazer escolhas na vida. Ou ela é de Deus, ou ela não é. Ah, pastor, eu estou confortável assim, já estou assim há tantos anos. Não, você tem que se acertar com Deus, em primeiro lugar. E se tem algo com os homens, tem que acertar com os homens. Se está devendo, pede a Deus: Senhor, me dá direção para eu pagar. O Davi tinha essa preocupação. Ele diz aqui, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tens feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. 14. Pagarei os meus votos ao Senhor agora, na presença de todo o povo. Eu expliquei aqui que quando a gente fala de voto, é automático na cabeça da pessoa, dinheiro. Falar em voto na igreja, a pessoa já associa na hora dinheiro, mas não é não. Um voto, irmãos, é um compromisso que você faz. Quem é casado na lei dos homens e na lei de Deus, no altar do Senhor, quem teve a oportunidade de casar na igreja, fez votos de compromisso com o marido e com a esposa, né? Poder honrar, de respeitar, na saúde, na doença. Ele fez um voto de compromisso. Casou escondido? Não. Ele casou diante da congregação. No cartório, casou diante de testemunhas. Então ele fez aquele voto de compromisso. Qual o voto de compromisso que o cristão faz com Jesus? Olha aqui para mim. Batismo. Ninguém batiza escondido. Quem é batizado, batizou em público. Sim ou não? Tinha testemunha, não tinha? Eu e minha mãe nos batizamos na virada de ano. Na vigília de virada de ano. Era 11h54 a hora do meu batismo. 23h54. Eu lembro que a igreja estava cheia. E quando o pastor foi nos batizar, ele perguntou:
né? Se eu estava fazendo de livre, espontânea vontade, se eu tinha aceitado Jesus, se eu queria andar com Jesus. E eu, na frente da congregação, disse que sim. Então, o meu compromisso com Deus na presença das pessoas é honrar o nome de Jesus. Como é que eu faço isso? Não arrumando inimizade, andando com Deus, não abandonando a presença dele. Porque na frente de pessoas, não importa quantos anos foi, eu fiz um compromisso, ninguém me obrigou, eu fiz, de andar com Jesus. E se eu quebrar esse compromisso, eu estou quebrando o voto. Como eu falei, tem gente, qualquer coisinha quer sair da igreja, qualquer coisinha quer parar de falar com Deus. Mas lá atrás a pessoa sozinha, ela e Deus fizeram um compromisso. Então ela tem que pagar esse voto, Deus. É na presença, né? Diz aí, ó, de todo o seu povo. O maior compromisso, o maior voto que você paga a Jesus é continuar andando com ele, fazendo o que ele te chamou para fazer. Se você é obreiro, né? Honre a sua farda de obreiro. Se você é um patrocinador, honre sua farda de patrocinador. Se é um pastor, se é um membro, honre aquilo que Jesus chamou para ser e você disse um sim para ele. E quem não é batizado, no final de março eu vou fazer um batismo, na hora de acertar a vida com Deus. Se tem algo impedindo, se acerte. Amém? Aquele que furtava não furte, aquele que mentia não minta, aquele que prostituía não prostitua. É abrir mão para andar com Deus. Ele diz mais aqui, ó, 16: ó Senhor, deveras sou teu servo, sou teu servo, filho da tua serva, e soltastes a mim as minhas ataduras. Ou seja, ele te deu liberdade para viver, para fazer, para resolver. Amém? 17: oferecer-te-ei sacrifícios de louvor e invocarei o nome do Senhor. Vou ter alegria de estar com Deus. Eu até comentei de manhã, tem uma canção que diz: quanto tempo faz que você não chora? Uma canção muito bonita, um dia eu vou ensaiar ela para a gente cantar aqui. Mas irmão, se você entra na casa de Deus, você entra, se a unção do Espírito Santo, independente do louvor que se cante, se a presença de Deus não faz nada dentro de você, você tem que parar e pedir a Deus: Senhor, será que eu não estou inclinado ao desânimo? Porque ainda que não role lágrimas físicas, né, as lágrimas espirituais têm que arder, irmãos. Tem que arder. Eu tenho que ter aquela alegria de sentir a presença de Deus. Mas se acaba o culto eu falo que eu estou triste, o que eu fiz diante da presença de Jesus? E o que foi feito de todas as palavras que Ele me deu através da Bíblia? O que é feito da presença do Espírito Santo? Então as lágrimas espirituais têm que vir. Se a palavra não mexe em nada com você, né? Um exemplo aqui. Se não incomoda em nada de mudar de vida, de fazer diferente, de ser uma nova pessoa, de começar do zero, e nós a gente tem que parar e analisar. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Será que eu não estou tão inclinado, que eu não estou nem percebendo que dentro da igreja eu estou fora da presença de Deus? E não é o fato de estar dentro. Você pode ter nascido na igreja, crescido na igreja, casado na igreja, vai morrer na igreja, mas isso não significa que você pertence à igreja de Deus. É uma coisa muito séria, irmãos. Jesus está nos falando isso hoje, não para puxar a nossa orelha, para nos acusar, não. É para a gente não se perder. Porque Ele quer que seu reinado seja próspero, que você tenha saúde, vida e vida com abundância. Ele continua dizendo, 18: pagarei os meus votos ao Senhor, de novo, hein? Só que ele vai mudar aqui, ó. Pagarei os meus votos ao Senhor, que eu possa fazê-lo na presença de todo o meu povo. O que isso quer dizer? A gente volta lá dentro da nossa casa. Quem é o seu povo? A sua família. Quando você aceitou Jesus, você fez um compromisso diante da sua família, ainda que ela não sirva a Deus, você serve. Então você tem
por obrigação de voto que você fez, honrar Jesus dentro da sua casa. Mas se lá dentro da sua casa, no meio dos seus, você transgride a lei de Deus, você está inclinado ao pecado. E a gente não vai ver a face de Deus. Se aqui na igreja você louva o Senhor porque o ambiente é igreja, e dentro de casa é aquela música do mundo, você já se inclinou. Mas não tem nada a ver. A música é tão bonita. Aquelas músicas internacional que a gente deita no sofá, põe a mão assim na testa, fica chorando com as dores de cotovelo antigamente, com as músicas dos anos 80, internacional. São lindíssimas, irmãos. Confesso para você. São lindas. E quando elas tocam, né, parece que mexe tudo dentro de você, apesar dos anos que se passaram. Mas eu estava explicando para a igreja aqui que toda canção, assim como louvores são consagrados a Deus, as músicas seculares, não vou falar do mundo não, seculares, elas são oferecidas a demônios, você sabia? São oferecidas a demônios. Eu estava vendo uma entrevista, eu falei, acho que um ponto de 4 ou de 6, não me lembro. Eu estava vendo a entrevista de uma pessoa de uma certa religião, ela falando que toda vez que vão para a gravadora gravar qualquer hit, qualquer música, né? Porque às vezes a pessoa fala, mas a letra não é a letra, né? Se a letra for assim, eu nem escuto, mas às vezes não é a letra, é a batida. Você pode ver com as músicas bobas aí, que não tem nem letra, faz maior sucesso e fica na mente da pessoa. Você lembra lá atrás aquela música do Tiririca? Que voz que aquele homem tinha para fazer sucesso, irmãos? Mas aquele homem vendeu mais de 1 milhão de fitas, né? Porque não tinha CD, né? Eu tinha a fita dele, você acredita? Era todo mundo cantando Florentina na fita, irmãos. Mas que voz que aquele homem tinha? Fala para mim. Você já parou para pensar nisso? Aqueles Mamonas Assassinas também tinha fita. Era pirata, mas eu tinha. Né? Porque o dinheiro dava na época. Que letra! Que coisa! Hoje em dia, depois que você é de Jesus, você já estava analisando uma das letras do Mamonas Assassina, eu fiquei desconjurada. Pornografia com animais. A música deles da cabrita lá é pornografia com animais. As crianças cantavam. E ninguém tinha pudor porque achava engraçado e bonito. Eu prefiro as cabritas. E cresceu o número de pornografia com sexo com animais. Mas é um nada a ver, é engraçado. Vendeu ou não vendeu? Fez sucesso ou não fez? Aí essa mulher estava falando que eles levam uma oferenda lá no estúdio e deixam lá dentro durante todo o tempo de gravação da música. Ah, pastor, na minha casa não tem imagem, mas às vezes uma música dessa entra o demônio. A idolatria entra. Pagarei os meus votos ao Senhor que eu posso fazer na presença de todo o meu povo. O que eu sou na igreja tem que ser lá em casa, tem que ser no trabalho. Ah, pastor, no meu trabalho todo mundo xinga, então é normal eu xingar. Você tem que ser diferente. Amém? Seu vizinho pode ser o mais mundano que for. Você tem que ser luz na terra. Tem que ser o sal. A gente encerra no 19. Nos átrios da casa do Senhor, quer dizer o quê? Dentro da casa de Deus, no meio de ti, ó Jerusalém, louvai ao Senhor. Nós temos que buscar andar mais na presença de Deus, louvar mais ao Senhor, se envolver. Não é que você vai virar um fanático, mas você precisa se envolver mais com as coisas de Deus. Eu nunca vi alguém brigar por ouvir um louvor. Eu nunca vi alguém ficar agitado por ouvir um louvor. Pelo contrário, até paz. O ambiente da casa até muda. Coloca um pancadão dentro de casa e coloca um louvor. Você vai ver a diferença até no ambiente. Tudo está na nossa capacidade, irmãos. Se a gente se inclinar para as coisas da carne, a gente vai errar o alvo. O pecado é isso, errar o alvo. Mas se a gente inclinar para o Espírito, a gente vai ter vida
e paz para a glória de Deus. Amém? Aplauda Jesus bem forte, bem bonito, bem merecedor. Glória a Deus. Os planos de Deus para nós são de paz, são de vida. E Ele nos dá o Espírito Santo da verdade, que o mundo não consegue receber, não reconhece, para que possamos em todo tempo andar em liberdade, para não sermos embaraçados com palavras, com atitudes, do qual amanhã a gente venha se arrepender. Hoje eu poderia ter ficado quieto, poderia ter esperado, porque há situações que não podem ser revertidas mais, e as consequências são desastrosas, são tenebrosas. Imagina os netos de Ezequias sendo jogados no fogo, ainda vivos. Bebês, meninos, crianças. Imagina Manassés adorando a demônios, sendo levado preso como se fosse um boi, com argola nos narizes, sendo puxado, humilhado. Alguns podem dizer, mas assim Manassés decidiu. Mas muito
os votos que fizemos diante de Ti, diante do Teu altar, diante dos homens, na presença dos homens, na presença dos anjos, cantaremos louvores. Foi um dos votos que também fizemos, de entrar no Teu santuário e aprender no Teu tempo, de levantar mãos santas. Ah, Senhor, nos purifica com Teu sangue, nos alegra com a Tua presença, nos faça mudar a direção da nossa vida para que não acabemos queimados no fogo, mas que possamos alcançar vida e paz. Oh, Jesus, Jesus, porque tudo que há é ser dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há necessita mais de Ti. Eu necessito mais de Ti. Eu necessito, Senhor. Eu necessito mais de Ti. Da Tua presença, do Teu Santo Espírito, da Tua palavra. Senhor, que eu possa estar invocando o Senhor, te amar, te servir. Oh, Senhor, me alegrar e me emocionar na Tua presença. Eu posso ter a sensibilidade que aqueles 3.000 homens tiveram quando escutaram a palavra do Senhor no discurso de Pedro. Eu posso ter a sensibilidade do carcereiro que pediu luz. Mais, olhando para mim, Senhor, examinando-me a mim mesmo e reconhecendo, Pai, e sentir eu sou falho, e sentir eu sou pequeno, e reconhecendo que sentir eu sou fraco. Não passo de apenas um religioso. Dá-me a unção da Tua presença e liberta-me de mim. Liberta-me de mim. O Senhor desce de lugar. Oh, Senhor, Senhor. Olhe para nós, Senhor, porque o Senhor é socorro bem presente. Essa pessoa está renovando os votos com o Senhor. Ela está pedindo, Senhor, misericórdia, me perdoa, me purifica, me lava no Teu sangue. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o Teu nome. Tem pessoas agradecendo ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor tem feito. Tem pessoas dizendo assim: eu quero melhorar cada dia, me inclinar mais às coisas do Espírito, sem me envergonhar do Evangelho. Eis nas nossas mãos o pão e o vinho. Já não é o produto do trigo, já não é o suco pisado das uvas, mas pelo ambiente que está preparado ao Teu corpo, que foi partido e entregue por nós. Já é o cálice da salvação. Sangue da nova e eterna aliança, onde eu faço em memória do Senhor.
até que o Senhor venha. O Senhor virá, não para levar um ou dois, mas para levar a igreja. A igreja que permaneceu unida nas aflições, a igreja que se amou nas aflições, a igreja que caminhou junto nas aflições, porque um reino dividido não subsiste. E é tempo de nos unirmos agora para resgatar as almas, não para devorá-las. Ajuda-nos, Senhor, pela tua misericórdia. Queremos nos inclinar ao Espírito, que é vida e paz. Santidade,
seja uma paz plena e maravilhosa, seja uma alegria inexplicável de quem se preocupa em agradar ao Senhor, de agradecer ao Senhor por tudo que tem feito. Obrigado, Jesus, pela tua salvação e esse alerta maravilhoso que o Senhor nos deu aqui hoje. Que não sejamos dormentes espirituais, mas homens e mulheres fortes, vencedores da presença do Senhor. Você que crê, diga amém. Graças a Deus, aplauda Jesus. Rei dos reis, Senhor dos senhores, para a glória de Deus. Amém. Firme, forte e abundante na presença de Deus. Amém. Deus abençoe, queridos. Até o próximo culto, em nome de Jesus.